Bom, é isso aí, pessoal. Estou muito feliz, como eu disse, de estar aqui nessa noite, de poder ministrar para vocês. Eu tenho algo para compartilhar com vocês nessa noite. Semana passada a gente falou a respeito de recomeços, falamos sobre alguns fundamentos. Quem lembra? Nós falamos a respeito de lermos a Bíblia, de termos mais tempo com Deus nesse ano de 2019 que se inicia. Falamos sobre se engajar na igreja local, se envolver na igreja local. E no final, o último ponto da minha mensagem da semana passada foi sobre ter um compromisso com Deus, com Jesus. E firmar o nosso compromisso para o resto do nosso ano. Amém? E na mensagem de hoje não tem tanto a ver com a palavra que foi ministrada na semana passada, mas eu creio de todo o meu coração que vai falar com você. E antes eu queria fazer uma oração, para a gente dar início, fazer uma oração. Feche seus olhos. Senhor Jesus, muito obrigado por essa noite, Pai. Muito obrigado por esse tempo de louvor tão intenso que nós tivemos aqui, onde a Tua presença foi tão real para nós. Deus, nós nos sentimos à vontade, Pai. Nós dizemos que Tu és o nosso convidado hoje aqui para falar conosco, Pai. Nós estamos aqui para ser ministrados por Ti, Jesus. Toca a vida de cada adolescente hoje aqui, a vida de cada um que entrou nessa noite. Usa a minha vida como um instrumento Teu, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Isso aí. Bom, pessoal, a mensagem de hoje que eu quero compartilhar com vocês, o tema da minha mensagem é filhos ou escravos, e um ponto de interrogação. Se você está anotando, é filhos ou escravos. Um pouco até forte, né? Vou explicar e tem um porquê desse meu título. No ano passado eu ministrei uma palavra que inclusive eu preguei no culto depois, e estava lá em Gálatas capítulo 5, eu falei sobre o fruto do Espírito, e eu ministrei primeiro para os adolescentes aqui, depois eu fui para a igreja, eu ministrei para a igreja, foi uma bênção, e enquanto eu lia, o ano passado eu li bastante o livro de Gálatas, Deus falou bastante comigo, e hoje eu quero compartilhar uma palavra que está no capítulo 4 de Gálatas. O capítulo 5 de Gálatas fala a respeito do fruto do Espírito, o capítulo 4 vai falar sobre sermos filhos de Deus, e é bem legal. Eu quero que você, se você está com a sua Bíblia, abra comigo lá em Gálatas capítulo 4, eu já vou falar os versículos, e a gente vai falar e pontuar, trazer alguns pontos a respeito de sermos filhos do Espírito. Eu não vou fazer uma pergunta nem nada para responder através dos pontos, eu simplesmente vou ressaltar uns pontos importantes a respeito do que significa sermos filhos de Deus, o resultado disso, e a diferença entre sermos escravos ou filhos. Amém? Bom, o livro de Gálatas, eu já falei para vocês do ano passado, mas eu vou contar um pouquinho do contexto desse livro. A Bíblia conta que ali depois do capítulo 11, 12, do livro de Atos, primeiro, contando a história, que é o livro histórico do Novo Testamento, o livro de Atos ele vai focar primeiramente num cara chamado Pedro, o apóstolo Pedro, ele foca os primeiros 11, 12 capítulos na história de Pedro, e depois disso, o livro de Atos, que foi escrito por Lucas, se foca na vida de Paulo, e é bem legal. Vai falar sobre as viagens de Paulo. E Paulo faz 3 viagens que são mencionadas no livro de Atos, e ainda tem uma viagem que provavelmente, é quase certeza, que ele fez e não está no livro de Atos, depois ele ser preso em Roma. E é bem legal, eu não vou ficar entrando nisso, mas depois da primeira viagem que Paulo faz, Paulo passa pela Galácia, ali, pela região da Galácia, e ele planta várias igrejas. Logo que ele retorna para Antioquia, que era a cidade onde tinha enviado ele para começar essas igrejas, chega um boato a respeito de uns caras chamados judaizantes, homens e mulheres que se autotitulavam cristãos, que diziam que Cristo era o seu Senhor e Salvador, mas que chegavam dentro da igreja e eles começavam a pregar a respeito de toda a cultura dos judeus, todas as regras e costumes do judaísmo, desde guardar o sábado até a circuncisão, todas essas coisas eram pregadas e eram exigidas. Esses caras estavam passando pelas igrejas que Paulo tinha plantado, e esses caras diziam para as igrejas que era necessário para você ter salvação, você viver tudo isso, você passar por tudo isso. E Paulo então, porque isso chega na igreja que ele estava, tem um concílio, em Atos capítulo 15, fala a respeito de um concílio que é feito, e Paulo vem com a decisão dos outros apóstolos, a respeito de como isso não era verdade, como isso não era verdadeiro. E ele envia essa carta, a carta aos Gálatas, que era uma região ali do Império Romano, onde tinha várias igrejas naquele lugar. E essa carta, ela passa por várias igrejas, vários pastores recebem essa carta e leem essa carta para suas comunidades, o que é algo muito legal. E Paulo, principalmente no capítulo 4, vai falar a respeito
dessas regras, de como essas regras e leis e costumes fazem de uma pessoa que se diz cristão e vive tudo isso, na verdade ela está vivendo uma mentira. Na verdade ela está sendo mais um escravo do que um cristão. E Paulo faz esse paralelo até com o Antigo Testamento. Ele vai falar sobre ser escravo, ele vai falar sobre os filhos de Abraão, né, filhos de Sara, que foi Ismael e Isaac. A gente já vai falar sobre eles com vocês aqui, algo bem legal. Mas esse é o contexto. E eu quero ressaltar, eu vou fazer 4 pontos aí dentro do capítulo 4 do livro de Gálatas. Eu vou trazer algumas verdades a respeito de sermos filhos. Amém? Então abre comigo lá em Gálatas capítulo 4. O capítulo 4 inteiro de Gálatas vai falar sobre como nós somos filhos de Deus, o porquê que nós somos filhos de Deus. E Paulo fala várias coisas. Eu queria ler a partir do versículo 4. Gálatas capítulo 4, a partir do versículo 4. Vou ler com vocês. Está ali, do versículo 4 ao versículo 7. Fala assim, está no telão aqui, para você que não trouxe a sua Bíblia. É sempre bom trazer, hein? Lembrando. Mas beleza, vamos lá. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês. E ele clama, Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Muito linda essa passagem, fala muito comigo esses poucos versículos. Vou explicar o contexto que Paulo está falando então nesses poucos versículos que a gente leu agora. Paulo falou então que no Antigo Testamento, quando as pessoas, principalmente os judeus na verdade, né, eles viviam debaixo da antiga aliança. E as pessoas que viviam debaixo da antiga aliança, elas tinham que cumprir regras e costumes, parte da lei judaica. E essa lei, ela estava sobre todos os homens e mulheres que viviam que eram judeus, né? Mas a partir do momento que Jesus chegou na terra, a Bíblia diz então que ele cumpriu o que a lei dizia. E a partir do momento que ele cumpriu o que a lei dizia, e ele sendo filho de Deus, ele deu a oportunidade para mim e para você nos tornarmos filhos também. E a Bíblia vai dizer então nesses versículos que nós nos tornamos filhos adotivos. E por sermos filhos adotivos, nós temos direito ao mesmo Espírito que estava sobre Jesus, o Espírito de Deus. E esse Espírito que habita dentro de nós, ele clama, Abba, Pai. Qual é o significado disso? O que Paulo está dizendo nesses versículos então é que o fato do Espírito Santo habitar dentro de nós, ele nos dá uma revelação de que nós somos filhos. Que nós temos um Pai. Nós somos cristãos, nós conhecemos a Deus, mas mais do que nós conhecemos, nós somos filhos e nós clamamos, Abba, Pai. Sem o Espírito Santo trazendo essa revelação para nós todos os dias, nós nos esqueceríamos facilmente. Mas todos os dias o Espírito Santo ele vem e ele sopra algo sobre as nossas vidas. E ele nos lembra que você é filho de Deus. Você não é um simples escravo ou alguém que está distante de Deus ou que tenta merecer a salvação. A partir do momento que Jesus ele morreu por mim e por você, lá 2000 anos atrás, nós nos tornamos filhos de Deus, quando nós aceitamos a Ele como Senhor e Salvador. É isso que Paulo vai falar então, o que é muito legal. Então eu falei sobre a antiga aliança e a nova aliança. A antiga aliança ela se baseava, lembra? Nas tábuas da lei que Moisés tinha pego. Eram tábuas de pedra. 2 Coríntios capítulo 3, Paulo vai falar a respeito também de que no Antigo Testamento eram tábuas de pedra, mas agora no Novo são tábuas dos nossos corações, que são escritas nos nossos corações. O que Paulo ele quer dizer com isso também, complementando aquilo que está em Gálatas? É que é uma vida que vai além da aparência, além de coisas que nós fazemos externamente, além de costumes e uma cultura judaica que era pregada naquele lugar. Deus ele se importa muito mais com o nosso coração do que com as nossas vestimentas ou do que com os nossos costumes. E Paulo ele vai ensinar isso. Vai falar sobre como Jesus ele trazia um novo relacionamento. Agora, vamos lá. Por que ali nesse contexto de Gálatas, por que os judaizantes, esses caras, estavam fazendo isso com os novos convertidos, principalmente os gentios que estavam se convertendo para a igreja ali, né? Qual que era o contexto? Eu estava pesquisando a respeito disso. Para os judeus, a forma deles se relacionar com Deus era uma forma muito temerosa, com muito temor no seu coração.
O judeu, para você ter ideia, um dos os nomes de Deus, né, um dos nomes é Yahweh, descrito. Os judeus, eles não diziam nem as vogais para não profanar o nome de Deus. No Novo Testamento, existiam mais de 600 leis e 300 ordenanças que eles tinham colocado a mais do que a lei que Deus tinha dado para eles. Coisas que tinham sido adicionadas pelos homens. Então, só lembrando, além desse contexto, você lembra lá quando Jesus ele ia curar um homem? E porque ele ia curar um homem no sábado, os fariseus, né, os saduceus chegaram lá e começaram a questionar Jesus simplesmente porque Jesus estava querendo curar uma pessoa no sábado. Jesus ele dá um exemplo, inclusive. Ele fala, se um cordeiro, se uma ovelha sua se perder no sábado, você não vai ir atrás dela? Jesus ele faz isso e logo depois de dizer isso, ele vai e ele cura aquele homem. Tamanha era a religiosidade e uma vida de escravidão das suas próprias leis e costumes que os judaizantes estavam vivendo naquele lugar. Agora, esses eram os costumes dos judeus. Agora, o que Jesus ele ensina? Porque a partir do momento que Jesus ele chega na terra, ele começa a apresentar para os seus discípulos uma nova maneira de enxergar Deus. As pessoas, os judeus, tinham medo de Deus, se relacionavam com Deus de uma forma distante. Agora, eu fiquei pensando nisso também. Como é que Jesus ele ensinou os seus discípulos uma maneira diferente de se relacionar com Deus? Eu lembrei de quando os discípulos chegaram para Jesus e eles perguntaram, Jesus, nos ensine a orar. Quem lembra disso? Eu fiquei pensando, por que eles pediram isso? A oração era algo comum. Os judeus oravam muito, tinham horas que eles oravam. Lembra? Daniel orava 3 vezes ao dia. Era muito normal orar no Antigo Testamento também, não era algo diferente. Agora, por que os discípulos de Jesus decidem pedir para Jesus, Jesus nos ensina a orar? No meu ver, no meu ponto de vista, é que eles percebiam que Jesus tinha uma maneira diferente de se relacionar com o Pai, com Deus. E daí quando Jesus ele vai ensinar os seus discípulos, ele fala o quê? O que ele fala? Ele vai dizer, ele começou dizendo, fala assim, Pai nosso que estás no céu. Eu não vou continuar. Jesus apresenta uma forma totalmente nova de se relacionar com Deus. Jesus estava dizendo para os seus discípulos a partir daquele momento, vocês, o seu Deus, o nosso Deus, ele não é somente um Deus distante, mas ele é um Deus Pai. Ele é um Deus presente. Ele é um Deus amoroso, é um Deus que se importa com você, é um Deus que se preocupa com as suas necessidades. Ele é um Pai que chama o seu filho e coloca no colo e ama o seu filho. É essa forma, essa visão que o próprio Jesus estava apresentando para os seus discípulos e que era totalmente nova. Isso é algo muito louco da gente perceber naquela cultura judaica totalmente religiosa que se relacionava com Deus de uma maneira distante. Eu fico pensando, Jesus ensinando isso, Jesus mostrando essa nova maneira de enxergar Deus. Fico pensando, eu como pai, para quem não sabe, eu tenho um filhinho, eu tenho um menino de 2 anos e 2 meses, né? 1 mês, janeiro agora, dia 21 vai fazer 2. Esse menino é muito importante para mim. Esse menino eu amo demais, o Gessé. Todo mundo aqui, acho que a maioria conhece o polaquinho lá de casa. E ele é muito engraçado, ele está passando por uma fase muito engraçada. Enfim, não vou ficar focando nas histórias que ele tem feito e vivido, né? Mas o Gessé, eu fico imaginando, imagina você, eu como pai, ou imagina um pai chegando para uma criança, hoje você se comportou muito mal, hoje você não foi um bom filho, hoje você não vai jantar. Falando isso para o Gessé, com essa idade mesmo, você fez muita manha, chorou demais de noite, hoje você não vai tomar o seu mamar, vai ficar sem mamar hoje. Não vai mamar. Ele ia espernear mais, não vai mamar, eu não estou nem aí com você. Mas é ou não é verdade, o próprio Jesus disse isso, que mesmo os pais sendo maus, dão coisas boas aos seus filhos. Jesus disse isso. Imagina o nosso Pai que está no céu. A gente não precisa merecer para o nosso Deus nos amar. Você não precisa fazer muita coisa para Deus te amar. Na verdade, você não precisa fazer nada. Ele já te ama, sempre te amou, e Ele tem um plano para a sua vida. Ele tem um projeto para você. É verdade que o nosso Deus ele se entristece, dependendo do tipo de vida que nós levamos e vivemos. Mas isso não tira, não retira o amor que Ele tem por mim e por você.
Eu e você, nós não precisamos fazer coisas ou viver para tentar cumprir um estilo de vida. Apesar de que Deus nos apresenta uma maneira certa de viver, mas está aí a forma errada de encararmos o nosso Deus. A gente baseia nosso amor no merecimento, sendo que não é verdade. Muitas vezes porque nós vivemos assim com os nossos pais, a gente já falou sobre isso antes, né? Com os nossos professores, com pessoas que são importantes para nós, a gente faz coisas para impressioná-los, para dando uma boa impressão para eles devolverem esse amor e nos elogiarem. A gente faz isso com Deus também. A gente vive coisas, faz coisas, e toda vez que nós deixamos de cometer um tipo de pecado, ou ficamos uma semana sem viver algo, a gente fala, nossa, aí Deus, olha como eu estou bem, estou firme e forte. Sendo que nosso Deus nunca pediu isso. Nosso Deus nunca vai deixar de amar as nossas vidas se a gente deixar de pecar. É lógico que o nosso Deus, Ele deseja que a gente viva uma vida de santidade, de consagração, onde nós nos importamos com o Seu Espírito Santo dentro de nós. Mas, vamos lá, o pilar do amor de Deus não é o merecimento, é a cruz. O pilar do amor de Deus não é as coisas que nós fazemos para tentar merecer Ele, é a cruz que já foi realizada, já foi vivida, o preço já foi pago pelas nossas vidas. E, então, para mim estabelecer o ponto inicial ali desse capítulo, e que o próprio apóstolo Paulo está dizendo isso, ele está falando que nós fomos trazidos e fomos feitos filhos, né? E mesmo sem merecermos, estando na nova aliança, Ele nos traz como filhos adotivos. O primeiro ponto que eu quero deixar para vocês, nesses poucos versículos agora, e eu sei que é a base de tudo, você é um filho de Deus. A partir do momento que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, Ele fez morada dentro de você, Ele é teu Pai. Mesmo que você não tenha pai e mãe na terra, mesmo que você só tenha mãe, ou que você tenha um pai que é terrível com você naturalmente falando, né? Deus, Ele é o seu Pai, e Ele te trouxe aqui na terra com um propósito. Mesmo você vindo aqui na terra sem ser desejado, Deus sempre te desejou, e sempre te quis, e Ele te ama. Esse ponto precisa ser estabelecido e colocado. Amém? Vamos continuar, Gálatas capítulo 4, agora do versículo 8 ao versículo 10. Versículo 8 ao versículo 10. Fala assim: antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos, daqueles que, por natureza, não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecido, como é que estão voltando aqueles mesmos príncipes elementares e fracos e sem poder? Querem ser escravizados por eles outra vez? Vamos parar aí, do versículo 8 ao versículo 9. Vamos lá, continuando o que o apóstolo Paulo está dizendo então. O apóstolo Paulo, então, ele começa a comparar a seita dos judeus, e vamos lá, quando eu falo judeus, aí falo judaizantes, eu estou falando de pessoas religiosas, pessoas que estabeleciam que as pessoas tinham que fazer várias coisas para serem amadas por Deus, deixar isso claro. O apóstolo Paulo, então, ele faz uma comparação entre essas pessoas e escravos. Ele está dizendo o que é nesse versículo? Quando foi que vocês deixaram de ser filhos e voltaram a viver como escravos? O que aconteceu e por que isso aconteceu? Por que vocês voltaram a praticar os velhos costumes? Quer dizer, tinham pessoas que eram gentios ali no meio, tinham pessoas que eram judeus já, que tinham se convertido ao cristianismo, e Paulo tinha os ensinado o quê? Não precisa mais se circuncidar ou circuncidar os seus filhos. Vocês não precisam mais ficar guardando o sábado. Jesus é o sábado. Você não precisa mais guardar esse conjunto de leis e regras. Jesus é o suficiente. E a partir do momento que esses judaizantes chegaram naquele lugar, voltaram a ensinar essas coisas, o povo daquelas várias igrejas, 3, 4 igrejas que estavam naquela região, né, começaram a viver novamente. E Paulo fala, então, por que vocês estão fazendo isso? Por que vocês estão continuando a viver esse conjunto de regras e leis mais uma vez? E eu posso dizer isso para você nessa noite e para mim. Por que muitas vezes nós voltamos a viver o nosso cristianismo com base em regras e leis? A gente vive algumas coisas e algumas práticas, não porque nós amamos a Deus, mas porque nós estamos obedecendo os nossos pais, ou obedecendo o nosso pastor.
Ou nós não queremos desapontar os nossos amigos, familiares, ou sei lá. Eu lembro da minha vida como adolescente. Eu morria de medo, não que eu morria de medo do meu pai, mas eu morria de medo de decepcionar o meu pai, que é pastor, né? E eu nunca me envolvi com outra mulher, outra menina além da Raquel, nunca fiquei. Mas eu garanto para você, teve consagração, teve santidade, mas teve muito medo também. Medo de decepcionar os meus pais, os meus amigos, as pessoas. Muitas vezes o fato de eu viver aquilo, de não ter ficado, algumas oportunidades que eu tive de fazer isso, ou de ter me envolvido com meninas, né? Não foi até por causa que eu era muito santo, muito temor, meu Deus do céu, Jesus está aqui do meu lado, eu não vou fazer nada. Não era isso. Era porque muitas vezes eu tinha medo do que meu pai poderia depois fazer comigo, ou a impressão que ia causar para as pessoas. E até como filho de pastor, pensando na igreja, as pessoas olhando para mim, é lógico, tem um peso até de ser filho do pastor Davi, né? Mas talvez para você seja assim também. Você não faz certas coisas, você não vai em alguns lugares, ou vai escondido e fica tipo com um pé lá, um pé cá, tentando fazer com que as pessoas te vejam como santinho. Você faz isso para impressionar as pessoas. Mas deixa eu falar uma coisa, assim como Deus me via na minha adolescência, 10, 15 anos atrás, Deus também te vê, aonde você vai, e não só aonde você vai, Deus vê as intenções do seu coração. Deus vê o porquê que você veio aqui hoje, Deus vê o porquê que você, sei lá, às vezes abre a Bíblia para ler de vez em quando eu faço isso também. Deus percebe a intenção do meu coração, quando muitas vezes eu, pastor, estou muito cansado para ler a Bíblia à noite, eu falo, nossa, eu não li nada hoje, eu preciso ler alguma coisa. Eu abro um capítulo rapidamente, e eu falo, eu tenho que cumprir um protocolo de ler a Bíblia, pelo menos uma vez no dia. E eu vou e eu abro, eu leio lá. Eu estou me expondo aqui, né? Estou abrindo meu coração com vocês. Isso entristece o coração de Deus, não porque decepciona Ele, mas porque Ele tem um plano muito maior para mim. Porque a vontade dele é que eu entre e me deleite na presença de Deus durante 1 hora, 1h30, tempo que eu poderia ter com Ele, que eu não tive. Então essa é a realidade. E quando nós entendemos a nossa identidade como filhos, voltando agora aqui para o versículo, que é o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, vocês são filhos, não voltem a ser escravos. Deixa eu declarar algo sobre a sua vida nessa noite e trazer a sua identidade. Você é filho de Deus. Toda vez que você volta a viver dessa maneira que eu falei, que talvez você esteja vivendo agora, impressionando as pessoas, impressionando Deus, ou tem uma postura na frente das pessoas, você está vivendo como um escravo. Não escravo de Deus, mas escravo do pecado, escravo do diabo. A gente se coloca nesse lugar, e entenda isso, o apóstolo Paulo está sendo, ele que está dizendo essas palavras, não sou eu. Nós nos colocamos, porque nós voltamos a viver como escravos. Não que nós somos, mas voltamos a viver como escravos. Porque essa é a diferença entre a nossa religião, o cristianismo, entre todas as outras. A maioria das religiões, elas se preocupam em impressionar o seu Deus com tipos de oração, com tipos de reza, tipos de fala. Quantas vezes você consegue fazer promessas de fazer 100, 200 certos tipos de oração, sendo que Deus, Ele nem está naquilo. Deus se preocupa mais com o que está no seu coração. Fala para mim, o que você está sentindo? E esse é o desejo do coração de Deus. E quando eu olho para esse ponto, então, eu não consigo deixar de pensar de que meu segundo ponto a respeito de ser, um ponto sobre sermos filhos de Deus, ser filho é a nossa identidade, ser filho é a nossa escolha. Deixa eu te falar algo, a liberdade de viver algo para Deus é a sua herança, mas ela também é a sua escolha. É engraçado pensar nisso, né? Vou repetir, a liberdade é a sua herança, você é livre em Jesus, mas é uma escolha também. Viver a herança de Jesus na sua vida, viver a herança de Deus. É engraçado que muitas vezes nós sabemos que temos uma herança em Deus, nós sabemos que somos filhos de Deus, nós tomamos posse dessa herança, mas no momento de escolher entre a herança que nos foi dada
entre tudo aquilo que Ele nos prometeu, que era para nós vivermos, nós não vivemos por escolha própria. Nós deixamos de lado as nossas heranças, aquilo que foi guardado para nós. Os dons do Espírito, o fruto do Espírito, as grandes verdades a respeito da palavra de Deus, a fé no nosso coração, nós deixamos de lado e tiramos as heranças que Deus tem para nós. A chave para nós vivermos uma vida de santidade, de consagração, a gente deixa isso de lado e a gente vive a nossa própria vida por escolha própria, porque Deus nunca fez, não nos criou para vivermos isso. Essa nunca foi a vontade de Deus para mim e para você. E como eu falei, é uma coisa minha, é uma luta minha também como pastor, que eu acabei de falar aqui a respeito de uma devocional minha, um momento simples, sendo que eu estou abrindo mão de uma herança minha para coisas simplórias aí, coisas que não valem a pena, sendo que Deus não nos criou para isso. Deus tem uma herança para nós como filhos. O problema é que nós olhamos só para o lado bom dessa herança. O que eu quero dizer com isso? A gente olha para alguns aspectos da herança de Deus, a herança que Deus tem para nós. Nós olhamos para o seu amor, que é o tema da minha mensagem nessa noite, e nós olhamos muito para a graça de Deus. A gente olha para as coisas que nos afetam de uma maneira muito boa, sendo que Deus tem muito mais para nós. A herança de Deus também é santidade. A herança de Deus é a pureza. A herança de Deus é um evangelismo. A herança de Deus é abrir a sua boca e ser um homem de Deus no lugar onde você estiver. Aspectos da herança de Deus, e quando eu falo herança, eu falo diversas coisas, e não só, eu falo de tudo. Os dons do Espírito. Meus amigos, minhas amigas, deixa eu falar isso para você nessa noite. Não abra mão da herança de Deus. A herança que Deus guardou para você como filho, para viver coisas que são banais nesse mundo. E eu não falo que você não pode, sei lá, andar de skate, ou curtir a vida, ou sei lá, fazer hobbies que são comuns, sei lá, qualquer coisa. Lógico que pode, mas não gaste mais tempo com essas coisas. Não coloque essas coisas como o alvo da sua atenção e da sua afeição, a coisa mais importante para você. A sua identidade é ser filho. A sua identidade não é a sua profissão, a sua identidade não é o que você vai ser no futuro. A sua identidade não é nos hobbies que eu falei agora, a sua identidade é ser filho de Deus. Amém? Então, meu segundo ponto, vou repetir, ser filho é a nossa identidade, ser filho é a nossa escolha. Vamos continuar no capítulo, então Paulo fala isso. Agora vamos para Gálatas capítulo 4, do versículo 15 ao 16. Versículo 15 ao 16. Aí, voltou aqui. Vou ler. O que aconteceu com a alegria de vocês? Tenho certeza que se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. Tornei-me então inimigos de vocês por lhes dizer a verdade? E ele faz essa pergunta, esse ponto de interrogação para essa igreja. E eu acho engraçado, eu comecei a pensar a respeito da alegria que Paulo está falando aí. Deixa eu te falar algo, a alegria que Paulo está dizendo aí é a mesma alegria que faz parte do fruto do Espírito. A alegria é muito diferente de felicidade. A felicidade, ela se baseia nas nossas circunstâncias, nas coisas que nós conquistamos, nas coisas que nós vivemos, mas a alegria em Jesus, ela é atemporal. Ela está dentro de nós. Mesmo que a gente passe um momento de medo, um momento de dificuldade, de tribulação nas nossas vidas, nós ainda estamos alegres, porque a nossa identidade está firmada em Jesus, no nosso Deus, nosso Pai, que nos diz que nós somos amados, que tem um plano e um projeto para as nossas vidas, mesmo quando nós não entendemos. Então o apóstolo Paulo está questionando a respeito desse fruto do Espírito que, na verdade, está presente na vida de cada um. E ele fala, onde é que está a alegria de vocês? E depois ele fala a respeito dos olhos. É dito no contexto de Paulo, muito é falado que provavelmente Paulo tinha um problema nos seus olhos. E muitas das cartas que foram escritas por Paulo, ele falava e tinha um escriba que escrevia para ele as cartas, porque ele tinha problema na sua visão. Então Paulo ele não conseguia, provavelmente ele assinava alguma coisa assim, mas ele tinha essa dificuldade, ele não conseguia escrever, e tinha um escriba, e essas igrejas provavelmente conheciam esse problema de Paulo,
E ele fala isso então, sabendo que no contexto de que se vocês pudessem, eu sei, vocês me amavam tanto que vocês me entregariam os seus próprios olhos para que eu continuasse a viver meu ministério. E Paulo ele faz essa menção. E é muito legal porque eu fiquei pensando nisso. Agora, o que Paulo quis dizer quando ele falou a respeito de perdermos a nossa alegria? Perdemos o fruto da alegria. Para mim, o que mais me chama a atenção é sobre sermos pessoas que abençoam outros. A alegria que Paulo está dizendo ali é a simples alegria de dar uma coisa que é sua para outra. Dar os seus olhos, algo importante para mim, algo importante para outras pessoas. Deixa eu dizer, eu preciso ressaltar, e foi uma coisa que Deus falou muito forte comigo. Toda vez que nós começamos a viver como religiosos, pessoas que só cumprem leis e regras, nós nos tornamos egoístas e mesquinhos. Nós vivemos para nós mesmos. A alegria de servir a Deus passa, porque uma vida de religiosidade, ela, se eu posso dizer, ela traz exaustão, ela é exaustiva sobre as nossas vidas. Nos torna exaustos, a gente fica cansado. Quando a gente coloca um patamar de regras e costumes que a gente tem que viver, eu não posso ficar, eu não posso beber, eu não posso isso, eu não posso aquilo, eu não posso isso, eu preciso disso, eu preciso... A gente fica um monte de cristão, um bando de cristão cansado, bunda mole, que vive para impressionar as pessoas. E a gente perde a nossa alegria, que é o que o apóstolo Paulo está dizendo. Mas quando nós vivemos por amor, quando nós entendemos de quem nós somos filhos, entendemos a nossa identidade, o que nós fomos criados para ser e para fazer, essa alegria, ela jorra sobre as pessoas. A gente começa a dar alegria para as outras pessoas, que é o que o apóstolo Paulo está falando a respeito dos seus olhos. A gente ama, a gente serve, nós vamos para a igreja com uma outra forma de entender o nosso mundo, entender as pessoas. Por quê? Porque nós entendemos que nós fazemos parte de uma grande família. Que eu sou filho de Deus, mas você também é filha de Deus. Quer dizer, você também tem coisas que você tem lutado, então eu oro por você e com você. Você ora comigo. Você precisa de ajuda, eu estou aqui para te amar, para te ajudar, para te servir, e você está aqui para me servir também. Está vendo que é uma postura diferente? Agora, o religioso, ele vem para a igreja como um espectador. Ele vem para a igreja porque ele quer ser bem atendido. Ele vem como um consumidor, e a gente já falou sobre isso antes. Ele vem para consumir as coisas. Ele não se preocupa com quem está do lado. É tipo cinema. Você não está nem aí com quem está sentando do seu lado. Você nunca mais vai ver a pessoa que está lá, filho. Se sujar ali a poltrona, cair coca, pipoca, você não está nem aí. Que limpem depois, se dane. Agora, quando você entende que a pessoa que está do seu lado também é uma filha de Deus, e um filho de Deus, você entende que essa pessoa é amada por Deus, e Deus tem um propósito para ela, e você foi chamado para ajudar ela, e servir ela, e amar ela de todo o seu coração. Isso gera uma alegria dentro de nós. E o fruto do Espírito, que é a paz, a mansidão, a alegria, brota de nós naturalmente. E não importa a idade, velho. Não importa a idade. E eu não estou falando de ajuda financeira. Eu não estou falando de generosidade financeira. Estou falando de generosidade de ações, de caráter. Onde eu e você, nós servimos uns aos outros e amamos as pessoas. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu estou falando, sei lá, em outra língua. Vocês estão entendendo? Então, o ponto que eu vejo nesses versículos é que ser filho exige ter o fruto da alegria dentro de nós. Na verdade, o fruto do Espírito, né? Deus nos chamou para termos um coração de filho, onde vejo as pessoas à minha volta como irmãos, servindo uns aos outros. Amém. Eu queria já chamar os músicos para subirem aqui. Gálatas capítulo 4, versículo 21 ao 26. Digam-me vocês, os que querem estar debaixo da lei, acaso vocês não ouvem a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro livre. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante a promessa.
Está estranho essa versão, mas tudo bem. Isto é usado aqui como uma ilustração. Estas mulheres representam duas alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e gera filhos para a escravidão. Esta é Agar. Agar representa o Monte Sinai na Arábia e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada por seus filhos. Versículo 26. Mas a Jerusalém do alto é livre e é a nossa mãe. Legal. Pode parar aí, versículo 26. Você pode falar, nossa pastor, não entendi nada que você leu agora. Deixa eu explicar um pouquinho no contexto. Lá no Antigo Testamento, quando a gente chega lá em Gênesis, né, a gente tem um cara chamado Abraão. Abraão teve duas mulheres, na verdade mais, mas ele tinha a sua mulher, a principal ali, que era Sara. Deus tinha prometido para Abraão que através de Sara ele teria um filho. Sara era muito velha, e Abraão também era muito velho. Passam-se os anos, e porque Sara não conseguia ter filhos, a própria Sara diz para Abraão tomar a sua escrava, que era Agar, e ter um filho com ela. E Abraão fez isso. Abraão teve um filho chamado Ismael. Esse filho pareceu que era o filho da promessa, mas não era esse filho que Deus estava querendo de Abraão. Passam-se mais um tempo e Deus dá um filho a Sara. E o nome desse cara era Isaac, um grande homem de Deus, que depois, né, tem os seus filhos também, tem toda a história. Mas mais ou menos isso o contexto que o apóstolo Paulo está dizendo. Deixa eu dizer algo para você nessa noite. Dentro desse salão aqui, todos nós podemos estar vinculados a essas duas categorias de filhos. Ou nós somos filhos da escrava, e por isso somos escravos, ou nós somos filhos, né, da mulher livre, que é Sara, e vivemos sob liberdade. Nós podemos decidir viver como esses dois filhos. Deixa eu falar algo para você. Ismael, ele tinha roupas bonitas igual Isaac tinha. Ele se vestia como Isaac, porque ele também era filho de Abraão. Ismael, ele trabalhava para o seu pai Abraão também, fazia muitas coisas para ele. Ismael, ele tinha atitudes muito parecidas com a qual Isaac tinha também. Mas a principal categoria que eu quero falar para vocês é sobre o coração. Um coração de filho é totalmente diferente. Muitas vezes as atitudes e as atividades de um filho e escravo são as mesmas. Os dois servem ao pai, os dois comem da mesma mesa com o pai, e os dois têm as roupas semelhantes, mas a motivação e o fruto é diferente. Escravos se baseiam na performance. Eles fazem de tudo para poder agradar o seu pai, que na verdade é o seu mestre, né? Agora filhos não. Filhos, eles têm uma certa performance porque eles amam o seu pai demais. Eles amam de todo o coração o seu pai. E por isso, eles vivem daquela maneira. E eu coloquei aqui, por que viver debaixo de uma performance? Por quê? E eu coloquei 4 pontos que eu queria ler para vocês rapidinho, que Deus falou muito comigo. Uma vida de performance se contenta com o menos que o melhor que Deus tem para as nossas vidas. Enquanto nos sentimos exaustos, buscando algo que somente a graça pode nos trazer, somente se somos filhos, nós iremos entender. Uma vida de performance é uma vida de comparação com os outros, sempre em luta com o orgulho para provar para as pessoas e para o próprio Deus. Uma vida de performance também é uma luta contra o medo e contra as inseguranças, das impressões que são geradas no coração do Pai e no coração das pessoas. E uma vida de performance, ela se torna uma vida de crise de identidade. Antes de fazer essa pergunta de novo, quem é você? Qual é a sua identidade? Romanos capítulo 8, versículo 14 e 15, não precisa projetar, eu só vou ler. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Essa é a sua identidade. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual nós clamamos, Abba Pai.
Deixa eu te falar algo nessa noite. Deus te chamou para viver, não debaixo do jugo da performance, não debaixo do jugo da comparação e do medo, não debaixo do jugo da escravidão. Ele te chamou para viver como filho, onde nada mais importa a não ser a afeição do seu pai, o amor do seu pai, que começou e foi gerado nele e é devolvido a ele, por causa de gratidão, por causa de obediência, não uma obediência cega, uma obediência com base em comparação, mas uma obediência genuína. Para mim finalizar, Gálatas capítulo 4, versículo 30 ao 31. Fala assim: mas o que diz a Escritura? Mande embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro como o filho livre, da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Essa é a sua identidade. Agora eu fico pensando, talvez para alguns aqui dentro, quando você pensa nesses dois filhos, e deixa eu colocar esse parênteses. Quando o apóstolo Paulo está falando aí, ele não está falando de algo natural. Porque agora no Novo Testamento, todos, independente de quem, a nossa genealogia, depende se você é judeu ou não judeu, gentil, grego, enfim, você que conhece Jesus como Senhor e Salvador, você é filho de Deus. É isso que a palavra de Deus ela diz. Então o apóstolo Paulo não está falando de uma genealogia natural, porque nós sabemos que naturalmente, provavelmente, os filhos de Ismael são os árabes, que hoje são os muçulmanos, e os judeus estão lá na terra deles, e eles estão guerreando constantemente, um contra o outro. Então o apóstolo Paulo ele não está fazendo uma comparação natural nesse versículo, ele está fazendo uma comparação espiritual, de quem nós somos filhos. O que o apóstolo Paulo está dizendo também nesse capítulo é que nós mesmo, muitas vezes, sendo aceitos e adotados como filhos, nós podemos nos tornar novamente como escravos. Então a pergunta que fica para mim finalizar: como que eu consigo me tornar de novo, novamente, voltar a viver como um filho livre? E foi a pergunta, foi a questão que Paulo deixou no final do capítulo. Mande embora o filho. E eu fiquei pensando nisso. Como que nós conseguimos destruir essa vida de escravidão? E o ponto que é o meu último ponto que eu quero deixar nessa noite: nós precisamos receber a herança de filhos. Deixa eu te falar algo para mim finalizar. Receber é muito diferente de tomar. Receber uma herança é muito diferente de tomar uma herança que você tem. Na nossa cultura e na nossa geração está cheio de pessoas tomando coisas, tomando a honra, tomando a glória, tomando a virgindade, tomando vidas. Mas o nosso Deus nos chamou para recebemos a identidade de filhos. A partir do momento que nós deixamos a nossa identidade de escravos, nós recebemos novamente a nossa identidade de filhos. E por isso nós podemos declarar: eu sou filho de Deus. Feche seus olhos comigo. Primeira Coríntios capítulo 4, versículo 7. Pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que os outros não tenham recebido? E se recebeu, por que se orgulha? Como se assim fosse. O apóstolo Paulo ele responde em outro versículo: nós, porém, nós não recebemos o Espírito desse mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus tem nos dado gratuitamente. Feche seus olhos rapidamente. Eu sei que a maioria já está, mas continue com seus olhos fechados. Eu creio que Deus ele quer trazer uma revelação de quem Ele é para você. Sabe por quê? Na presença do Senhor existe alegria. E a Bíblia também diz que a alegria do Senhor ela é a nossa força. E quando nós somos fortes, nós suportamos tudo nesse mundo. E nós podemos dizer que somos filhos de Deus. Feche seus olhos.
Eu creio que nesse momento Deus vai começar a revelar para você, talvez, algumas áreas na sua vida, e talvez algumas crises de identidade que você tem vivido. E talvez nessa noite você pode dizer: pastor, eu realmente não tenho vivido como filho de Deus. Eu tenho vivido para poder impressionar as pessoas, eu tenho vivido de forma exterior, eu não tenho vivido para agradar a Jesus. Deus, Ele quer curar o seu coração nessa hora. Enquanto nós cantamos uma canção, deixa Deus falar com você.